esse pensamento, esse momento dele que ele fica revivendo sempre, vai passando depois do julgamento. Ah, é? Precisa ser julgado, porque o julgamento é o fechado caixão. Entendi. Porque até o momento do júri, até o momento da sentença, ele vive... Isso passa mil coisas na minha cabeça. Acredito, Deus ele não me sabe livre. nada. Amigo, eu tô aqui, a gente tá aqui falando, mas são 3 anos falando. Fazer emissora de TV. Desopilando, você precisa botar isso pra fora, irmão. Caralho. Precisa, a gente tá aqui pra te ouvir, todo mundo tem que falar. E vou falar no júri de novo, fico tenso. Claro. Como é que vai ser esse júri? Tá entendendo? Tem data já ou não? Não, cara, são 3 anos sem data. E aí, mas e aí, Beto? O que eu sei... O que você sabe? O que eu posso dizer? Você tá bravo comigo? Não, eu quero... Você tá bravo comigo? Eu vou fazer agora. E aí? E o rito? Qual é? E aí, o outro demorou 10 anos, cara. Não, mas esse caso é público. Pô, mas em contrapartida, flor de autoridade. Em contrapartida, 18? Beto, Lucas Terra. Em contrapartida, Flor de Lis, que foi depois, já foi julgado. Já. Mas a Flor de Lis, o que acontece é o seguinte, tem várias coisas que aconteceram. Ritos. Quando você tem, que não é o caso nesse caso, mas quando você tem um autor solto, ai, minha filha, aí vai pras picas, né? Porque é um recurso atrás do outro, um recurso atrás do outro, um recurso atrás do outro. Lembra daquele cara que... Tem vários. Que matou a mulher que era do jornal? Pimenta Neves. Pimenta Neves Pimenta também. Neves, ele no total, ele ficou 1 ano e meio. Tem um comentário no canal que entrou esses dias. Ele ficou no total 1 ano e meio, 2 anos de preso. Mas não Mas mais quantos anos pra ser preso? Não, demorou muito tempo. Tipo, o julgamento 20 dele anos, demorou muito. Né? De 2001 e tal, que agora eu esqueci. Eles vão recorrendo, cara. Quando você tá Tem grana pra advogado, vai embora. Existe uma prioridade no júri, que é réu preso, júri na frente. Tá? A Monique estava solta. Então, para o advogado dela, ele podia ficar impetrando recurso, não sei como é que bate no recurso do Jair. Agora os dois estão presos. Só que existem recursos... Estão recorrendo. Atrás de recursos. Tem vários recursos. Todo mundo tem direito de ter recurso. O problema é o tempo que demora para análise de cada recurso. Atender, né? Eu não sei por que não foi marcada a data. Porque é o seguinte, vários júris que eu já acompanho têm recurso, mas o juiz marca a data. Uma data, perfeito. Porque uma coisa não invalida a outra. Não. Você pode estar com recurso andando já passou aqui, os prazos. Mas tem a data já. Mas tem a data já, não. E isso abre uma outra coisa, que é o tal do 422, né, Beto? Que é a etapa da gente colocar outras coisas. A gente não consegue botar uma petição, porque abriu, mas não tem data, não abriu essa nova fase, que é o tal do 422, que é a fase do júri. Que a gente pode botar novas peças e tudo mais. Entendeu? Mas já vai preparando, separando pra quando tiver data. Mas deve estar por aí, velho. Deve estar por aí. Não, mas amém. Era pra esse júri ter acontecido o ano passado. Ninguém consegue explicar, e eu pergunto para todos os lados, mas não tanto seria para influência ele... do tiozinho, não, tanto pro lado dele como pro lado do... Pode ser sim. Né? Eu converso com todos os lados. Assim como eu entrevistei o Leniel, eu posso entrevistar amigo do meu advogado, o Cristiano, que o tempo inteiro vai lá no canal falar dos casos. Eu converso com o Daledoni, que é o advogado do Jairo. Não converso com o advogado da Monique porque ele não responde, mas se ele quiser, eu converso também. Porque é importante você entender todos os lados, assim como com a promotoria. Eu converso com todos. Você viu lá quando eu fui na oitiva, lá do legista. Até me puseram lá embaixo, eu estava conversando com todo mundo ali. Eu conheço todo mundo. Então, conheço todos os lados. Agora, por que essa data não foi marcada? Ninguém consegue me dizer. Ninguém fala, eu também não entendo. Todo mundo fala assim, eu também não entendo. Mas o advogado não te disse que fase tá pra ter. Tá no aguardo. Tá no aguardo. Só falta o próximo passo. Tá na cabeça da juíza. A juíza pegar a pauta e falar assim, já tem a juíza? Tem. A Elizabeth Machado Louro. Ela que é a responsável. Que foi ela que botou a Monique na rua também, né? E não tinha lógica, pela lógica dela, ter colocado a Monique. Desculpa, doutora, eu não estou questionando. Mas é só uma coisa, não tem uma lógica. É que nem assim, quando a Suzane foi solta, os cravinhos foram soltos. Porque, em princípio, o crime está com os dois. Sim. O que vale para um tem que valer para o outro. Eu e você matamos. No caso soltar eu, do Jairo, você também. eu nunca entendi quando soltaram a Monique e não soltaram o Jairo. Ele não. E aí eu vou no frio da lei. Se a lei... Por que o cara tá preso se ela tá solta? E foi nesse caminho que iam soltar o Jairo, né? De novo. Claro. Se não fosse Leniel lá falar, vamos soltar o Jairo. Porque a decisão do STJ era isso, tá, Beto? A decisão do juiz lá, que fala por ofício, monocrática, o João Otávio de Noronha, é a seguinte. Ela... Que vale para um, vale para outro. Que vale para um, vale para outro. A Monique, ela tá na omissão, não tá na ação, entendeu? Então, solta ela e a Monique foi solta sem qualquer restrição.
Mas como assim tá na ação, sem tornozeleira, sem nada? Existe uma dinâmica colocada pelo... Ele disse que então ela estava... como se ela fosse menos penosa. Mas ele aceitou criminosa. Que ela estava dormindo e ele fez tudo sozinho. Nesse sentido, mais ou menos isso, mais ou menos nesse sentido. Porque quando você fala que ela tá omissa, significa que ela não tá na ação. Como é que ele sabe? Ninguém conta nada. Pois é. E o parecer do Ministério Público Federal é o seguinte, não, a Monique tem que estar presa. Porque uma coisa que é importante, eu sempre falo isso, acho que você já me ouviu falando do teu caso em outros lugares, na Bia, tudo mais. Mas é importante, eu sempre trago isso aqui. O caso Henri Borel não é o caso Isabela Nardoni. Sim. A Isabela Nardoni teve uma santa trindade, que eu chamo, da investigação policial, da investigação pericial e do legista, que consegue redesenhar a morte da Isabela pericialmente. Perfeitamente. Mas a dele teve perícia também. Super. Nossa, ótima. Da cama lá, eles pediram a cama. Primeiro que é o seguinte, mas não é a mesma. Tá falando que não é igual. Mas não é porque é de lá. Não é isso, não é porque é do Rio. Não é porque isso não, porque a da Nardoni, da Isabela Nardoni, cara, era ao vivo no Brasil, Cidade Alerta. Deixa eu te explicar. Cada passo era transmitido ao vivo, então amor, acho que vira aquele, sabe, vamos fazer. A Nardoni fica famosa 3 dias depois da morte dela, então não é por isso não. O que acontece é o seguinte. Aquela perícia, aquilo foi transmitido em outro lugar. Aquela reconstituição você viu um mês depois. Eu tô dizendo... Mas depois virou uma coisa... É o seguinte, quando ela morre, ninguém sabia quem era Isabela Nardoni. Ninguém sabia. O local do crime foi preservado como se fosse qualquer outro, ou seja, super bem preservado. A preservação do local do crime é que permite uma perícia tão eficiente. No caso do Jairo, o Jairo sai do hospital, volta para a casa dele. Volta no apartamento. Volta para o hospital. Limpa tudo, tanto que eles estão... Mas peraí. Vamos raciocinar comigo. Não era ainda um local de crime. Exato. É isso que eu tô querendo dizer. A menina caiu do prédio. Polícia vem aqui, para tudo. Sim. Agora, o cara vai pro hospital, pode dizer que caiu de bicicleta, até dá tempo do cara agir. Mas ele apanhou no prédio. Assim. Não é ele apanhou no apartamento. Não, mas ele tá no hospital. Ele apanhou no apartamento. Ele a polícia chega onde aí nessa história? Ela chega no mesmo dia, mas pra fazer um exame de local. Mas primeiro vai pro hospital. Então, mas o que acontece é o seguinte, quando chega uma criança nesse estado, imediatamente a polícia tem que ser acionada. Sim. E aí e rapidamente a polícia vai sacar onde é o local do crime. Você veio de onde? Naquele apartamento ninguém mais entra. Mas aconteceu isso? Você quer ver um caso que foi assim? O jogador do Corinthians lá, que tá sendo provado que o menino não matou a menina. Que transou. Porque foi tudo feito dessa maneira. Então, o que acontece? No caso do Leniel aqui, do Henrique, do seu filho, mas no seu caso, que eu digo que você é a vítima viva. Como tinha a Carol, a vítima viva da Isabela. No caso do Henri, você não tem a excelência, não é porque a perícia não é boa, é porque você não teve tempo de fechar o local do crime. O local do crime foi arrumado. Então ele foi contado que ele foi encontrado caído na cama, no chão. Foi a primeira tese lá pra polícia que era de caiu da cama. Quando você vê qual é a dinâmica, você vai me corrigindo se eu estou errado. Uma delas, eles estavam no quarto de visitas vendo Netflix. No processo, a Netflix apresenta ali. Não tinha ninguém assistindo Netflix. E a conta é do Leniel. Dali, a Netflix conta. Não tem ninguém assistindo. Tava assistindo o Marco. Lembra aquele Marco do Marco Polo? Marco. Ah, tá. Narcos, isso. Segundo, a primeira coisa, teve barulho, os dois acordaram. Depois a Monique falou que ela estava dormindo. Depois o Jairo falou que ele estava dormindo. Aí eu pergunto sempre, mas por que o menino está no quarto deles e eles estão no quarto de visitas? Se eles podiam estar no quarto deles e o menino no quarto dele. A conta não fecha. O menino não tem que estar doente. Por que ele tá? E ela ainda põe uma cadeira do lado para proteger para ele não cair. Ele não cair. Manipulou, né? Mas quem cai da cama... A cama dele era baixinha. Mas quem cai da cama estoura o fígado, irmão. Não, eles disseram... Cama é essa altura. Não, aí depois vieram com uma hipótese que tinha um guarda-roupazinho assim de... Que caiu. Ele trepou no... Não, meu filho virou um Homem-Aranha. Sim, trepou no guarda-roupa. Acordou de madrugada. E se atirou. E se atirou. Então, que também não justifica. Tá. Então você tem, no caso da perícia, ela não consegue fechar tanto porque você tem um laudo pericial. Sim. Mas o laudo, ele não tem a excelência, não é por causa dos peritos, é porque não deu tempo. O local do crime não foi preservado. A gente exatamente. Não sabe como estava, como é que ele foi arrumado, se ele foi limpo. Isso pode fazer diferença na hora do júri, né? Porque não tem sangue. O Henri não tem sangue. Sim. Então você não tem, como a Isabela, as gotas de sangue, a passagem de sangue e tudo mais que você consegue entender. O que a defesa já me falou, a defesa do Jairo,
é que ele teria batido a cabeça quando cai da cama, teria feito um traumatismo craniano. Segundo eles, é aquele traumatismo de garra, né? Que fala, de águia. 3 direções diferentes. São 3. É aqui só, atrás do lado não tem mais. São 3 e que diferentes todas essas outras lesões foram causadas durante a reanimação do Henry. Não estou falando que eu concordo, só contando o que foi dado. Essa é a estratégia deles atual. E que, inclusive, foi falado isso naquela oitiva do legista. Reanimar o moleque e estourar o fígado dele. Não é olha só, Roberto, que não é diferente do que o médico, hein? Que não é diferente. O médico... Sim, não foi um pedreiro. Quem lembra? Me corrija aqui se eu não estou errado. Que não é diferente da estratégia dos Nardoni, que falaram, por mais que a menina caiu do prédio, quem matou foi o pessoal da reanimação. Foi ou não foi? Não. Mas chegou teve alguma coisa disso na época? Não. Dos Nardoni. Não, no Nardoni tentaram falar... Caiu do 7, né? No Nardoni tentaram dizer, porque depois foi preso um policial que até se matou, que era pedófilo. E ele é um dos caras que chegam 35 carros de polícia. Não, é muita coisa. E aí queriam dizer que esse cara que tinha entrado tinha tentado estuprar lá. Não é como? Porque, lembra da porta. Não tem. Não, mas se eu não me engano, essa é uma conversa com a Ana. Lançaram essa aí também. Dançaram que foi ali os médicos na hora. A menina tinha caído do prédio, mas quem matou foi... A menina, ela tava intacta. Não faz sentido, né? É impressionante. Mas as fotos da Isabela são de uma menina intacta, só que por dentro os órgãos dela... Ô, Beto, essa última tese do Jairo aí, da defesa do Jairo, né? Que seria na animação que é do hospital, e que o fígado fica para baixo na caixa torácica da criança e que a própria caixa torácica teria dado a laceração hepática. Isso é aquela linha miúda do livro grosso, né? Que tem uma probabilidade 3%, de 0,01%. Já tem na literatura alguém que foi fazer uma reanimação, que o fígado desceu. Dos 98%. É um negócio raro pra caralho. É aquela... E o que acontece? Isso mais demonstra a participação do Jairo na inteligência do que foi feito. Porque eu chego no hospital, quando eu chego no hospital, tá o Jairo lá, do lado das médicas, elas fazendo a reanimação, tentando, né? Porque foi falado que o Henry estava vivo, né? Tava respirando. Mas quando lá no laudo, lá no boletim, fala que o meu filho já chegou morto, sem sinais. E ali, o Jairo tá ali, e o Jairo falando o tempo todo, já fez um raio-x? Já fez o raio-x de pulmão? Não é nem normal fazer raio-x de pulmão numa criança morta ou numa criança em processo de reanimação. Mas isso era uma estratégia do Jairo ali para usar o raio-x como uma possibilidade, que foi os médicos que matou. Inclusive, ele foi caçado agora no CFM, o Jairo não é mais médico, né? Não pode. CRM. Não, foi no CRM, agora no CFM, nós caçamos também. Acabou. E caçado também na Câmara, né? Caçado na Câmara. Tá caçado. E ele já não pode mais ser chamado de médico, né? Foi caçado agora no CFM. E todos os médicos entendem o seguinte: ele usou da medicina para tudo aquilo. Para fazer o mal. Para fazer o mal.